Olá, irmãos, tudo bem? Eu queria conversar com os irmãos hoje sobre as 3 revelações que mudaram o mundo espiritual. A primeira revelação que mudou o mundo, que começou a mudar o mundo, foi a revelação de Moisés, quando ele revelou as tábuas com os 20 mandamentos. Essas tábuas com os 20 mandamentos, ela mostravam um Deus único e leis, que o povo deveria cumprir para servir a Deus. Os 20 mandamentos, estão lá em Êxodo. Quem tiver curiosidade de ver, mas não matarás, honrará pai e mãe, não fará escultura de Deus do que está em cima da terra, do que está no céu, do que está embaixo da terra, não honrarás e nem lhes prestarás culto, Esses são a primeira revelação, a de Moisés, que mudou o mundo, que era politeísta, que começou a mudar o mundo para monoteísta. A segunda revelação, ela veio por Jesus Cristo, há 2000 e poucos anos. Jesus, ele veio abolir tudo aquilo que tinha, nas religiões, de novo, religiões politeístas ou monoteístas. Politeísta, vários deuses, monoteísta, um Deus só. Então Jesus veio mudar isto também. Jesus veio pregar também um Deus único, mas um Deus que não precisa matar animais. Não precisa sacrificar nada para ele, E Jesus veio com um conceito universalista. Esse conceito universalista que Jesus veio falar, ele veio assim dizendo que não precisa religiões. Tudo que tiver religião tem dogmas, tem crenças para você seguir. E se você não estiver dentro daqueles dogmas, daquelas crenças que o homem fez, você não pode seguir. A própria lei dos israelitas, dos judeus. Você tem que seguir várias leis, vários dogmas que eles criaram. Que se você não seguir esses dogmas, você está fora e pode ter várias ações em cima de você, Antigamente, na época de Jesus, o apedrejamento e várias outras coisas, Então Jesus trouxe um mundo, trouxe uma liberdade universalista. Jesus pregava o quê? A união entre as pessoas e que não precisa mais ter religião, que não precisa ter uma pessoa ou um perdão de pecados. Por exemplo, quando colocaram Pedro com uma pedra, da região católica, a religião católica quis se colocar como a primeira de Jesus. Criou uma religião e criou um monte de dogmas, um monte de coisas boas e ruins. E com isso criou de novo uma separação. Porque quem não era católico, apostólico, românico era separado. E daí na era medieval causou muito estrago, Muito estrago, como a gente já sabe. Então a segunda revelação veio com Jesus, que Jesus não pregou religião. Jesus falava das coisas vindas de Deus, mas de um jeito que aquelas pessoas daquela época reconheciam, Então por isso que Jesus falava em parábolas, falava daquele jeito para as pessoas entenderem. Hoje, para nós ler a Bíblia, não podemos ler naquele contexto antigo. Nós temos que ler num contexto novo, Esse contexto novo, ele se dá através da atual realidade que nós vivemos, Não podemos ler lá carruagem, quando Elias subiu ao céu, a carruagem de fogo, Não foi uma carruagem de fogo, foi uma espaçonave que levou ele, Não uma carruagem de fogo. Como é que vem carruagem de fogo, irmãos? Como é que um cavalo de fogo levou? Então é meio era o dialeto, era o que eles conheciam na época,
Então não tinha muito o que fugir. Mas Jesus, ele não trouxe a religião. Se você está numa religião católica, evangélica, budista, qualquer coisa que se diz seja religião, que tenha leis e normas para você cumprir, isso não vem de Jesus diretamente, né? Do que ele pregou lá. Nós estamos falando do que ele pregou, né? Segundo a revelação. Porque Jesus pregou algo universalista, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ter o próximo a ti mesmo. Universal, amar a todos. Tem muitas igrejas que são sectaristas, né? Sectaristas, pregam sectarismo. Então, se você não for daquele irmão, se não for daquele aprisco, você não, nem a igreja não te ajuda. Tem umas outras religiões que pregam a morte, pregam a pessoa se suicidar, fazer um monte de coisa. Outras religiões pregam que você não pode doar sangue, não pode receber sangue. Então, tudo isso foi feito através de dogmas, através das pessoas que receberam, né? E não souberam como interpretar isso e interpretar errado. Mas Jesus, a segunda revelação, que ele trouxe o universalismo. Entender o universalismo na essência da palavra, de universal, de todo mundo junto, servindo a Deus e todo mundo se amando, fazer o bem a todo mundo, fazer o bem aos animais, porque nós estamos aqui para cuidar dos animais. Nós somos os seres humanos que devemos cuidar desse planeta. Foi dado a nós essa incumbência. Então nós precisamos cuidar do planeta. E como cuidadores do planeta, nós precisamos cuidar do mineral, do vegetal e do animal. E em cima disso, tudo que nós deveríamos fazer fazer com a preocupação, né, de estar fazendo alguma coisa própria para o cuidado de tudo, né, e de todos. Hoje nós temos muita fome, muita doença espalhada no mundo, né? Isso não é universalismo. Vocês conseguem entender o que não é isso, universalismo? Vocês conseguem entender um pouco do que é o universalismo? É a união, é a união entre as religiões. Pode ter união entre as religiões, mas não precisa ter unificação, né? Eu posso ir numa igreja católica, eu posso ir numa igreja, num templo budista, eu posso ir numa igreja evangélica, mas não preciso me batizar, não preciso seguir os dogmas daquela religião. E volto a falar de novo, né, irmãos? Não estou atacando nenhuma igreja. Todas as igrejas são boas, só estou falando que Jesus veio pregar que é o universalismo, né? Mas todas as igrejas são boas. A católica leva ao céu, a evangélica leva ao céu, né? Todas as que falam de Jesus, ou as que falam que existe só um Deus e amar o próximo como a ti mesmo, né? Que tem certas leis universais, né? Então tudo isso leva a Deus. Não é só uma igreja ou outra. Ou até você viver só, né? Você viver só, mas respeitar o universalismo, você também vai servir a Deus. Porque, como Jesus disse, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, então são vários tipos de moradas. Tem moradas para católicos, tem moradas para hinduístas, tem moradas para pessoas, para budistas, tem pessoas, né, hinduístas, né? Tem a casa de Deus tem várias moradas, né? Então serve para todos, né? Todo mundo tem sua casa, seu lugar preparado por Deus, desde que ame a Deus sobre todas as coisas, ame a um só Deus e ao próximo como a ti mesmo, né? Faça a reforma íntima, principalmente, né? Já falei em outros vídeos que é a reforma íntima. E a terceira revelação, irmãos, foi dada por quem? Pelo Espírito de verdade, né? Que é um Espírito muito superior a Jesus Cristo. Esse Espírito verdade veio trazer as leis através de Kardec, né? Allan Kardec, que foi o pseudônimo que ele colocou nos livros que ele editou, né? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, a Gênese, a Bíblia segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Todos esses livros que Allan Kardec publicou, eles são a terceira revelação. Muita gente fala que a terceira revelação foi dada em Pentecostes, né? Através que os 12 discípulos estavam lá reunidos depois que Jesus ascendeu aos céus. Jesus falou para eles ficar até que o Espírito Consolador viesse. O Espírito Consolador realmente veio, mas quando vocês entendem assim, Espírito Consolador,
é o mundo espiritual de Deus, né? Porque todos os espíritos do bem que fazem a vontade de Deus é um Espírito Santo de Deus. Os anjos são o Espírito Santo de Deus, né? Miguel, Gabriel, né? Rafael e outros tantos espíritos, né, que fazem a vontade de Deus. Eles são chamados de Espíritos de Deus. Então, Espírito Santo porque eles não têm mácula mais. Eles já chegaram ao ponto de ser espíritos elevados. Então são espíritos santos, santos, não tem mais mácula, não tem mais mancha, já deixaram esse corpo, não precisam mais reencarnar esses espíritos. São os Espíritos Santos de Deus que eles trazem as boas novas. Lá em Pentecostes, os 12 discípulos veio com uma chama, um fogo, né? E tomou a cabeça de todo mundo e eles falaram em línguas diferentes e na linguagem de todos que estavam ali presentes. Então, essa linguagem foram os irmãos espirituais, de espíritos muito elevados, que vieram e tomaram cada um segundo a língua daquelas pessoas para falar do Evangelho de Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus não é assim, não é a terceira revelação. Porque o Espírito Santo de Deus são todos os espíritos elevados que fazem a vontade de Deus. Não existe só um espírito. São vários espíritos, né? São vários anjos. Miguel, Rafael, todos os outros que eu já falei, né? Então são espíritos sem mácula, espíritos elevados. Esses são os espíritos que fazem a vontade de Deus. E espíritos mais baixos que desencarnam, né? Nós, eu e você, depois de desencarnar, se nós seguirmos a vontade de Deus, fizermos a vontade de Deus, nós também podemos ser um espírito guiado por Deus, né? Guiado por esses espíritos, né? Tanto daqui do lá, tanto aqui encarnado como depois desencarnado, na quarta dimensão. E podemos também uma ferramenta de uso na obra de Deus, né? Amanhã ajudar os outros irmãos, né? Que estão encarnados ou desencarnados, com o nosso conhecimento, com aquilo que Deus vai dar para nós. Então, a terceira revelação, irmãos, é os livros, é o Espiritismo, irmãos. Agora vocês vão me falar que eu fiquei louco por causa que o Espiritismo é a terceira revelação de Deus e não o Espírito Santo. Calma que eu explico. O Espiritismo, ele não é doutrina. O Espiritismo, o livro dos Espíritos, né, que foi trazido por Allan Kardec, foi escrito na França em 1860, mais ou menos. Só que lá houve uma revelação, teve guerra lá, eles iam queimar tudo e esses livros foram trazidos. E uma cópia veio para o Brasil. Veio para o Brasil e os irmãos daqui, espíritas, pegaram esses livros e começaram a estudar e criaram uma doutrina espírita. Doutrina espírita é religiosidade. Então, a partir da hora que você tem uma doutrina, você tem uma religião. Pode ver se você for entrar na Federação Espírita do Brasil, que tem a Federação Espírita Paranaense, Federação Espírita Paulista e tem a Federação Espírita do Brasil. Essa federação ela tem várias normas, várias leis que você tem que seguir. Inclusive tem as leis como que você deve se portar dentro do centro espírita, como você deve fazer passe, isso aqui. Então a partir da hora que você tem isso, você se torna uma doutrina, por isso que eles chamam que é uma doutrina. Né? Doutrina espírita. Então quando você coloca uma doutrina, é a mesma coisa que você fala assim, a igreja católica, a igreja evangélica, o hinduísmo, o budismo, né? O candomblé, né? E o doutrina espírita. Então os irmãos pegaram e fizeram a doutrina espírita. Mas o que Kardec trouxe não foi uma doutrina, foi a revelação dada pelo Espírito Verdade. Que é qual é a revelação? De novo, a lei da universalidade, trazida através da reencarnação dos espíritos para o progresso, né? E o livre-arbítrio. O progresso através da reencarnação, várias reencarnações para você poder entender o que é Deus, entender a vida. Porque numa reencarnação só é muito difícil de você entender a Deus, entender as leis. Você tem que passar por várias reencarnações para você entender. Já falei em outros vídeos, né, que você aprende aqui, você aprende e prova que você aprendeu aqui na Terra, não lá desencarnado. Desencarnado é fácil. Você prova que você aprendeu aqui. Então, Allan Kardec trouxe, né, a terceira revelação, o Espiritismo, que falou sobre a reencarnação e o livre-arbítrio. Você só cresce, desenvolve pela reencarnação e pelo livre-arbítrio. Não tem outra forma de você crescer.
e mostrar para Deus e para o mundo espiritual que você mudou verdadeiramente. Você mudou verdadeiramente. A partir da hora que você mudar verdadeiramente, né, você se torna uma nova criatura. E para se tornar uma nova criatura, você tem que ter pisadas, você tem que ter estudado, vindo aqui na Terra, sofrido, né, passado por dificuldades e aprendido o que é certo e o que é errado. Então, beleza? A terceira revelação foi dada por Allan Kardec. E a doutrina espírita não é a terceira revelação. A doutrina espírita pegou os livros, as edições de Kardec e transformou em religiosidade. Então, o que Kardec trouxe de novo é aquele chamado universalismo, né? O universalismo. Que mostrou como é que os espíritos trabalham, como é que o mundo espiritual trabalha. Mostrou como é que é o evangelho, as interpretações que deveriam ser tidas à luz, né? Dos espíritos, né? Espíritos, irmãos, não espírito, né? À luz dos espíritos, né? Enviados por Deus, dos Espíritos Santos, né? O Espírito Verdade é um Espírito Santo de Deus, é um Espírito muito grande, tem muita evolução. Então seria essa terceira revelação dada. Então quem está na igreja, na doutrina espírita que acha, né, que está na terceira revelação, a doutrina espírita virou uma religião. Ela segue preceitos, né, de Allan Kardec, mas ela virou uma religião. E como toda religião, ela vai ter que se mudar de novo, como todas as outras religiões. Eles vão ter que mudar, vão ter que tirar dogmas, vão ter que tirar doutrinas e servir a Deus de forma verdadeira, né? Sem dinheiro, sem concupiscências, né? Sem você querer ficar rico, sem você querer ser o tal. Então essas igrejas, elas vão... Imagina, irmãos, até o ano 3000, quanto que não vai mudar essas igrejas, né? Essas igrejas todas sendo mudadas por dentro, né? Porque as pessoas que estão lá de frente não vão pegar o dinheiro realmente vai ser usado. Então isso vai ser muito bom, mas não vai ser não só isso, vai ser incluindo essas mudanças também na política, mas nós estamos falando da espiritualidade. Vocês entenderam então, irmãos? A terceira revelação foi trazida por Allan Kardec em 1860, no século XIX. E todas elas mudaram, né? Moisés trouxe uma lei que mudou, uma nova que mudou, as leis lá, os 20 mandamentos. Jesus trouxe o universalismo e Allan Kardec trouxe como que você vive nesse universalismo. Né? Como que você faz para você se elevar, a crescer espiritualmente no universalismo? Através do livre-arbítrio e através da reencarnação. E tudo ali que fala Allan Kardec sobre vai estar sempre linkado a isso. Né? Beleza? Então é isso que eu queria passar para os irmãos hoje. Então, espero que os irmãos tenham entendido. Fiquem com Deus, Deus abençoe todos e a paz de Deus, irmãos.